Durante esse curso, vocês utilizaram as funções JavaScript, mas até agora a gente ainda não teve uma aula específica para tratar desse objeto JavaScript. Sim, as funções JavaScript são objetos, não são estruturas como for, né, ou como if que vocês estudaram anteriormente. Criar uma função é muito simples. Nós já vimos que para criar uma função, nós utilizamos a palavra reservada function e o nome da função. Logo em seguida, nós temos os parênteses, que recebem os parâmetros da função, e o bloco da função, né, entre as chaves. Então, aqui, nós poderíamos ter uma mensagem de alerta, somando aqui 2 mais 2. E para chamar essa função, basta chamar a função pelo nome, abre e fecha parênteses. Isso aqui é o suficiente para chamar a função. Vamos lá? Está aí. O resultado da execução dessa função é uma mensagem de alerta com a soma de 2 mais 2. Agora, as funções, elas também recebem parâmetros. Então, eu poderia passar esses números aqui como parâmetros x e y da minha função. Eu posso ter quantos parâmetros eu desejar aqui dentro da função e de qualquer tipo, inclusive outras funções. Poderia ter uma função aqui dentro. Mas, por enquanto, vamos manter aqui a nossa função com parâmetros simples. Como é que eu faço para utilizar esses parâmetros aqui dentro da nossa função? Basta chamar pelo nome, x mais y. E para transferir para a minha função esses parâmetros, 2 e 2. Então, é assim que eu passo os parâmetros para a minha função. E é assim que eu utilizo os parâmetros dentro da minha função. Agora, ao atualizar, ele traz para a gente o mesmo resultado, mas a gente já tem agora a flexibilidade de somar outros números, porque o usuário aqui pode alterar os números para os valores que ele quiser. Então, a gente pode chamar essa função várias vezes. Inclusive, essa é uma das grandes vantagens das funções. Porque a função, ela executa uma determinada operação, né, uma operação específica. E quando você tem um grande problema para resolver, um problema que envolve uma alta complexidade ali de processamento, você pode particionar cada uma das etapas de processamento em métodos que executem uma determinada atividade específica. Então, o método é exatamente, ou seja, a função é exatamente o que a gente tem à disposição na linguagem aqui JavaScript e em outras linguagens para simplificar os nossos programas. Então, uma vez que eu construí aqui o método somar, eu posso utilizar ele para somar esses dois números em vários momentos do meu código. Mas é só essa forma que eu tenho de criar funções? Não. Agora, antes de mostrar as outras formas de criar funções, as nossas funções também podem retornar valores. Então, nós temos uma estrutura para construir a função, nós podemos passar parâmetros para essa função, e nós também podemos retornar, então, com a palavra-chave return, um resultado de um processamento da minha função. Então, essa chamada da minha função, agora ela está retornando um resultado. Mas, como ela não está retornando, eu não estou fazendo nada com esse resultado, então ele não apresenta. Então, eu poderia apresentar uma mensagem de alerta
aqui. Então, está aí. E quais são as outras formas de construir funções? Então, esse modelo de construção de função é o que a gente chama de função declarativa. Eu construo a minha função declarativa com essa palavra-chave function aqui e indicando o nome da minha função. Mas eu tenho outras duas formas de criar funções. Eu tenho a forma anônima. Então, vamos ver como é que eu faço para criar uma função anônima. Então, a função anônima seria da seguinte maneira: function, ou new function, chamando aqui o construtor das funções. E aqui eu poderia passar quantos parâmetros eu quisesse, x, y, e no último parâmetro, o corpo da minha função. Eu poderia pegar isso daqui e colocar no corpo da nossa função. Essa aqui é a mesma função que esta daqui, com a pequena diferença que ela não tem nome. Para atribuir um nome a essa função, eu precisaria criar aqui uma variável e dar um nome para ela. Somar 2, por exemplo. E para chamar essa função, da mesma forma que nós chamamos uma função declarativa. Então, está aí. Então, essa forma de declarar a função é exatamente, equivale a essa forma daqui. E eu tenho uma terceira forma, que é o modelo aqui, que são as funções literais. Como é que eu construo uma função literal? Equivalente a essa. Simplesmente tirando o nome da função. Então, ao tirar o nome da função, eu estou criando uma função literal. Vejam que ela também não tem nome. E como é que eu faço para atribuir um nome a essa função? Da mesma forma que nesse outro modelo. Somar 3. E para chamar essa função, somar 3. Então, estas são as três formas de se construir funções em JavaScript. Esse modelo de função declarativa, ele acompanha a linguagem JavaScript desde o início. Existe uma centena de bibliotecas que utiliza massivamente aqui essa forma de criação de funções. Agora, as bibliotecas mais recentes, elas têm utilizado muito essa forma literal de construção de funções, principalmente para manipulação de eventos. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer o seguinte. Nós queremos aqui criar, ou chamar esta função dentro aqui de uma tag nossa. Como é que a gente faria? Eu precisaria, para isso, poluir o meu código. Então, vou colocar aqui um código simples. Teste. Vamos remover essa chamada de função dali e vamos colocar dentro do nosso JavaScript. Então, aqui dentro dessa LI, eu vou colocar um onClick, que é o nosso manipulador de eventos, e vou chamar a nossa função teste. Quando nós clicarmos sobre esse texto declarativa, ele executa a função JavaScript. Só que aí isso gera um problema.
Porque, segundo as boas práticas de desenvolvimento web, você não deve juntar, né, você não deve colocar no mesmo código CSS, JavaScript e HTML. Você deve ter cada uma dessas funcionalidades, né, separadas em arquivos diferentes. Então, você deve ter aqui o seu JavaScript todo em um arquivo, as suas folhas de estilo em outro arquivo e o seu HTML, ou seja, a sua marcação em um outro arquivo. Então, você deve ter essas três camadas bem distintas. E quando a gente utiliza as nossas chamadas JavaScript diretamente dentro do código HTML, que é a forma inline de aplicar de fazer as nossas chamadas JavaScript, isso aqui acaba dificultando a manutenção das nossas páginas web. Porque eu teria que abrir, imagine se nós tivéssemos aqui muitas linhas de código e muitas páginas. A gente precisaria estar varrendo página por página, linha a linha, para encontrar onde é que nós fizemos uma determinada chamada a um código JavaScript. Então, essa não tem sido uma boa prática de utilização de JavaScript para ser chamado quando um evento HTML acontece. E como é que nós poderíamos resolver esse problema? Né? Eu vou colocar aqui um ID na linha de baixo, em anônima. Quando nós carregarmos a página HTML, essa LI vai estar disponível para a gente acessar via JavaScript. Então, eu quero que quando eu carregar a página, eu vou associar a essa LI uma função JavaScript. Mas qual função? Uma função literal. Como é que nós vamos fazer isso? Vou mostrar aqui primeiro o código simplificado. Para recuperar um elemento, document.getElement by ID. E aí vamos pegar aqui o modelo literal. Vou colocar aqui um ID L. Então, vou pegar o elemento L, que tem esse ID L, e vou associar ao evento onClick desse elemento uma função literal. Function, abre e fecha parênteses, e coloco aqui o nosso alerta. Se eu colocar este código aqui, ele ainda não vai funcionar. Por quê? Estou clicando aqui em cima de literal e nada está acontecendo. Porque, como vocês viram, o nosso JavaScript foi adicionado no cabeçalho do nosso documento. Ou seja, ele está lendo o documento e ele está tentando atribuir ao elemento L, ao evento onClick do elemento L, essa função, antes que o elemento L tenha sido lido. Então, nós temos duas formas de resolver esse problema. A primeira maneira é colocar esse script depois do nosso elemento LI, desse nosso LI com ID L aqui. Essa é uma forma. Aí a gente consegue, o JavaScript vai conseguir encontrar esse elemento, né, para poder vincular o evento onClick dele àquela função. Uma outra maneira é esperar que o documento todo seja carregado para aí sim fazer essa atribuição. Como é que nós fazemos isso? Vocês já viram isso em outras aulas. Vamos colocar aqui novamente o nosso script. E quando a nossa página for carregada, ou seja,
window.onload, ou seja, quando a nossa janela toda for carregada, eu vou associar a essa janela uma outra função literal. Function, sem nome. E nessa função literal, nós vamos colocar a inicialização desses nossos eventos, dos demais elementos do nosso HTML. Então, várias bibliotecas JavaScript, por exemplo, a jQuery, utiliza esta técnica, né, para vincular a cada um dos elementos do seu documento HTML as funções que vão tratar aqueles elementos. Dessa maneira, a gente não suja o nosso código HTML com códigos JavaScript misturados. Então, vamos atualizar e está aqui. Então, nesse modelo declarativo, a gente está chamando aquela função direto no manipulador de evento, no atributo da nossa tag HTML, e aqui embaixo a gente não está fazendo essa chamada direto no HTML, mas sim tendo todo o controle aqui via JavaScript. Então, pessoal, essas são as dicas que eu gostaria de passar para vocês, né, de quais são as 3 formas de se construir uma função JavaScript, que nós podemos ter vários atributos, vários parâmetros na nossa função. Nós podemos ter retornos de função, então essa função ela pode retornar elementos que podem ser tipos primitivos, podem ser booleanos. Você pode retornar uma outra função, um objeto, né? Você poderia retornar aqui um array contendo vários parâmetros. Enfim, tanto os parâmetros como o retorno podem conter todos os tipos de elementos. E a partir desse momento, a gente vai trabalhar muito com essas funções literais, que a gente pode associar a eventos aí dos nossos elementos HTML. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima, pessoal!